Então, hoje o tema da aula de hoje vai ser homologação de sistemas de geração distribuída. Então, a gente vai começar falando quem pode fazer, quem não pode, o que tem que saber, o que não tem. E assim, eu vou passar o exemplo para vocês de um modelo que eu utilizo, tá? Que eu consegui ter projetos aprovados aqui na Enel, em São Paulo. Então, assim, não tá muito, vamos dizer assim, ela é um tanto quanto criteriosa, né? Então, assim, é interessante esse modelo porque é uma coisa que já foi testada e aprovada, tá? Tivemos algumas dificuldades no começo, mas conseguimos sair do outro lado, tá bom? Então, algumas notícias aqui da semana do setor solar, tá bom? Então, aqui, falando aqui, retomando aquele tema a respeito da Lei 14.300, né? Então, a ANEEL e CNPE não cumprem prazos estabelecidos, tá? Essas notícias aqui eu peguei do canal Solar, tá, gente? Depois eu passo aqui o link para vocês. Então, quem que é a ANEEL? É a nossa agência, né, reguladora de energia elétrica, e o CNPE é o Conselho Nacional de Políticas Elétricas, né, de políticas, que é isso? Políticas de elétrica? Isso aí, ó. Tá até aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui. Isso aí, ó, Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Então, vamos lá. Então, o que ele está dizendo, tá, nessa notícia aqui, que ela fala que quem não está cumprindo com os prazos, se a ANEEL não está cumprindo os prazos, cara, você imagina. Então, assim, ele fala a respeito da valoração da geração distribuída. Então, ele está falando com o artigo 30 da Lei 14.300, que é a lei do sol, né, o imposto do sol, mais conhecido como imposto do sol, que a gente sabe que é o FIUB, tudo bem, ou TUSD, né? Então, ele fala aqui, ó, estabeleceu 180 dias contados da data da publicação do Diário Oficial da União, da ANEEL, para adequar os seus regulamentos, né? E esse prazo venceu no dia 7 de agosto e a nossa ANEEL, ela não cumpriu com o prazo. Então, ela falou que no dia 20 de setembro o tema foi pautado durante uma reunião que ocorreu lá, mas foi retirada a discussão por decisão da diretoria deles. Então, vamos lá, vamos deixar as barbas de molho, tá? Que eu estou dando alguns temas aqui para vocês a respeito dessa lei, mas o principal, tá bom? E vou falar já já. Então, na ocasião, foi apresentada a minuta da nota técnica lá, que trata das regras aplicáveis na micro e mini geração, tá, do sistema de compensação de energia elétrica. E ele falou que esse documento contém 99 páginas, mais de 300 itens a respeito disso tudo, né, de diversos assuntos relacionados do ambiente de geração distribuída, entre eles o conceito de geração despachada, as formas de associação para geração compartilhada e a solicitação de conexão, o armazenamento da energia, né? Porque quando a gente fala aqui as formas de associação para geração, são aquelas formas, eu posso gerar na minha casa e na casa da minha mãe ela pode usufruir desses créditos também, isso já pode, que a gente chama de autoconsumo remoto, né? A gente tem também a gente tem o consórcio, né? Enfim, que é de assinantes, onde eu tenho condomínios ali que você pode pegar, mesmo sendo CPFs diferentes, isso tem que ter uma ata, um contrato. Então, ele fala sobre isso, tá bom? Então, aqui, as diretrizes aqui do CNPE, ele fala o seguinte, ó, ele tinha 6 meses a partir da data de publicação do Diário Oficial para estabelecer as diretrizes dos cálculos. Tá? Eu não sei se vocês lembram da aula, para quem já participou da aula do professor Tiago, né? Eu participei de algumas também das aulas práticas, que a gente tem aquele escalonamento, né? Então a gente vai ter a cobrança desse imposto novo aí, que é a partir do dia 7 de janeiro do ano que vem, e esse valor, assim, de ter um percentual, né, que começa em 15% em 23, 30% em 24, 45% em 25, assim sucessivamente até os 100% em 29, né, em 2029. Só que a gente sabe que esse percentual é em cima de um valor que até então a gente ainda não tem ele definido, tá? Então é justamente sobre isso que está falando aqui, tá? Mas o principal dessa notícia aqui é o seguinte, ó. Ele fala, a briga continua, né? As diretrizes do CNPE ditarão o jogo para a ANEEL, valorar a geração distribuída, mas assim, na prática, infelizmente, o único prazo que será cumprido, que isso é uma certeza, é o fim do direito adquirido no dia 6 de janeiro do ano que vem. Né? O consumidor não vai ter muita escapatória, concluiu esse Guilherme Crispim aqui, que é o presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Então, em resumo disso aqui tudo é que, ó, apesar de a ANEEL ter atrasado com os prazos,
né? A CNPE ter atrasado com os prazos dela, uma coisa que já é garantia mesmo é que dia 6 acaba, é o nosso último dia, tá bom? Para quem implementou o sistema aí. E aí eu tinha comentado na semana passada também uma notícia a respeito da Europa, né? Por conta da guerra, né? Esse triste caso da guerra, que, né, teve uma queda na oferta, né, de energia lá na Europa, né? Por conta da guerra que está ocorrendo lá na Ucrânia, né? E Rússia. E aí aumentou-se, né, o interesse aí por energias renováveis, né? Entre elas a principal é a energia solar. Então, ó, eu entrei aqui no site da chama Money Times, né, moneytimes.com.br. Se vocês entrarem lá, vai ter essa manchete aqui que ela diz que, ó, painéis solares se acumulam em meio à crise energética na Europa. Então eu grifei alguns trechinhos da reportagem aqui que ele fala assim, ó, enquanto a Europa enfrenta uma crise energética, dezenas de milhares de painéis solares estão empilhados em depósitos na região. Então ele fala que assim a oferta, né? A oferta ela não está acompanhando aqui a demanda, né? Então assim está muito maior a oferta do que a demanda de mão de obra, né? Ele fala o seguinte: a demanda por energia solar em residências e empresas está alta e a oferta de painéis aumenta para atendê-la, mas falta uma peça-chave. Quem que é a peça-chave? Vocês, meus caros colegas aqui, instaladores, né? Aqui na manchete ele colocou aqui que não há engenheiros suficientes para instalar os módulos em telhados com a rapidez necessária para atender os pedidos. Então, meus caros colegas aqui, instaladores, quando ele fala engenheiros aqui, são vocês que estão aptos, né, a instalar. Então, se alguém tem uma facilidade, né, teve um colega, se eu não me engano, foi na turma de Guarulhos, né, que ele já estava lá de mala pronta lá para ir para Orlando, né? Então, se ele tem a oportunidade para Orlando, de repente, quem tem uma facilidade para ir para a Europa aí, né? Ou tem algum conhecido, algum parente lá, ó, o mercado lá ele está bem aquecido. Então, se vocês tiverem oportunidade, vão para lá que o bicho tá pegando lá, né? Então, voltando ao nosso tema aqui, deixa eu tomar uma água aqui, aproveitar para ver aqui se tem algum colega aqui, alguma pergunta, tá? Eu vou falando aqui, gente, aí no finalzinho a gente faz aqueles minutinhos lá para o nosso bate-bola, tá bom? Nosso bate-bola lá para dúvidas, tá bom? Então vamos falar sobre homologação do sistema, tá? Então, quando a gente fala de homologação do sistema, o que é homologação, né, do sistema? Então, a gente tinha aquelas etapas, né? A gente tem a etapa lá de conhecer o cliente, apresentar para ele, enfim, passar um pré-orçamento com base naquela nossa planilha, o nosso conhecimento também, né? Aulas 4, 5 e 6 da plataforma, tá bom? E aí o cliente, poxa, olha, gostei, tal, do orçamento, a gente vai fazer aquela vistoria técnica na casa do cliente, né? Onde a gente vai ver, enfim, o padrão de entrada dele, a atenção que ele é atendido, se o padrão de entrada está dentro das normas, né, que a concessionária pede, enfim, vamos dar uma olhada no transformador da rua, que isso é um item importante da nossa homologação, né? E daí, ó, vamos passar o orçamento final. Poxa, olha, é o seguinte aqui, ó, eu quero, Alexandre, ó, eu quero fechar contigo aqui, eu quero economizar, vamos instalar o sistema. Então, beleza, chegamos nessa etapa, tá ok. Então a gente vai lá, faz o contratinho com o cliente, né? A gente assinou, né? Nada no fio do bigode, isso não existe mais. Então fizemos o cliente assinou, a gente fechou ali aquele, né, acordo comercial, então a gente já pode partir para os próximos passos, né? Quer fazer a nosso pedido de compra, né, de equipamentos lá, né? A gente já fez com a vistoria técnica lá, a gente já conseguiu levantar os materiais necessários para a gente incluir o valor nesse orçamento final que o cliente aprovou. E aí a gente tem uma etapa aqui importante, né, que a gente fala de homologação, né? Então, o que consiste na homologação? O que é homologação, ali? Pelo amor de Deus. Homologação, ela consiste na solicitação de acesso, é onde a gente vai falar para a concessionária que a gente quer instalar um sistema fotovoltaico na casa do nosso cliente, né? Como que funciona esse processo? A gente vai acessar, né, o site da nossa concessionária para poder entender quais as regras que ela exige, tá? Só que assim, ela vai exigir algumas regras
desde que ela esteja dentro desse nosso amigo aqui, ó, que está na plataforma lá, tá bom? Eu até coloquei aqui o que preciso saber, né? Então, primeiro de tudo é o nosso caderno, né? O caderno 3 lá do nosso Prodist, né? Que é o Prodist, né? Que a gente fala sobre o nosso programa de distribuição, né, de energia elétrica, né? Então, esse é o caderno temático da ANEEL, que lá dentro dele vai ter tudo aquilo que a gente precisa saber para poder homologar um sistema, para a gente poder instalar um sistema, tudo que a gente precisa saber, tudo de norma, o que for de norma, o que for de regras, né, vai estar aqui dentro e as concessionárias elas vão se basear nesse caderno aqui para poder aprovar ou não a nossa solicitação lá do sistema do nosso cliente, tá bom? Então, onde que encontra esse caderno aqui? Ele está dentro da nossa plataforma lá, da Nutro, né? No Materiais Extras, em janeiro de 2022. Se vocês procurarem lá, coloca lá o download e vocês estão acesso aí a um cadernão aqui. Pode aí utilizar nas horas vagas, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a aula aqui, até para antecipar aqui para vocês, é um pouquinho mais técnica, tá? Ela pode ficar um pouquinho maçante, pois daqui a mais ou menos uns 10, 15 minutinhos aqui eu vou voltar aqui para olhar para a cara, para vocês olharem para a minha cara um pouquinho também, eu dou uma olhada no chat aqui para ver o que está rolando, tá bom? Mas é uma parte um pouco mais maçante, mas é super importante nesse nosso processo aqui, tá bom, gente? A gente fala, né, que a parte do instalador, falando em lucros, né, em receita aqui, a parte do instalador é a menor parte, né, recebida ali no montante do projeto como um todo, né? Poxa, como que eu posso fazer para poder receber mais aí quando eu fizer uma venda de um sistema? Então, você pode também fazer a parte de homologação, tá bom? Então, quando eu falo aqui o que eu preciso saber, só dando continuidade, eu vou seguir aqui o que eu preciso saber, quem pode fazer, tá bom? Mais à frente. Então, a gente falou o que eu preciso saber, que é o caderno temático da ANEEL, né? Isso aqui eu peguei aqui no site da concessionária, tá? Então, isso aqui eu peguei no site da Enel, aqui de São Paulo, eu falo aqui de São Paulo. Então, quem tiver na Bahia vai entrar no site da Coelba, né? Quem tiver em Minas no site da CEMIG, quem tiver em Santa Catarina no site da Celesc, quem tiver no Maranhão no site da Equatorial, tá bom? Então, cada região aí, quem tiver na sua região lá, você vai entrar no site da concessionária da sua região, da região do seu cliente, né, que você quer fazer a solicitação de acesso, e aí vai colocar lá assim, entra no site da sua concessionária, nossa, tá errado aqui, concessionária são com 2 S aqui, depois você corrigir, tá bom? Site da concessionária, e você vai colocar lá assim, geração distribuída, concessionária Enel, geração distribuída, concessionária Coelba, tá bom? Então, e aí ela vai dar um site lá para você, no site delas, ela vai dar tudo que você precisa saber com relação a normas, e normalmente elas vão ter um caderno lá, semelhante àquele caderno da ANEEL, que tem todas as regras e modelos lá dos formulários que vocês precisam preencher, tá bom? Para poder finalizar a homologação. No caso da Enel, ele fala da normativa 414, né? Ele fala da 482 também, 2015 aqui, o Prodist, módulo 3 lá, que é aquilo que eu falei para vocês, e a portaria número 4 de 2016 aqui da avaliação de conformidade para sistemas e equipamentos de energia fotovoltaica, tá? Essa apresentação aqui ela vai ficar disponível lá na plataforma também, tá? Daqui uns 2, 3 dias. Essa aula já é feito o upload dela lá na plataforma, tá bom? Para vocês poderem aí rever e tirar qualquer dúvida depois. Então, quem pode fazer a homologação? Poxa, ó, quem pode fazer? Qualquer pessoa pode realizar esse processo de homologação, porém tem um ponto muito importante aqui, tá bom? O projeto, ele precisa estar assinado por um engenheiro eletricista com CREA ativo, tá? Ou um técnico eletrotécnico com CRT ativo. Então, o que é o CREA, né? O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Que ele rege todas as normas lá, né, dos engenheiros lá, para poderem atuar em suas áreas. Tá bom? Então, se eu for fazer um projeto aqui, de uma instalação aqui, de um projeto, de um sistema fotovoltaico, eu preciso abrir uma RT, tá bom? Que é uma
É uma reserva técnica que eu digo o quê? Eu digo para o Conselho Regional, digo, ó, eu, engenheiro Alexandre, estou solicitando um projeto aqui de geração distribuída, né? Estou tocando um projeto de geração distribuída, faço um resuminho do projeto, e aí eu falo, ó, estou aqui protocolando, dizendo que eu sou o responsável por esse projeto, tá bom? E aí eu vou pagar uma taxinha, que ela hoje ela está de R$ 88, tá bom? Que isso tudo você coloca lá no orçamento, né, do seu cliente, você embute isso lá, tá bom? E aí você está dizendo o quê? Então você está informando para o conselho, né, regional que você está responsável por esse projeto, tá bom? Então a gente tem uma RT de projeto e a gente tem uma RT também de execução, tá super importante. Isso eu gostaria de frisar aqui para vocês. O quê? Que quando a gente faz um projeto, eu como engenheiro aqui, eu faço um projeto, eu falo, eu sou responsável pelo projeto, tá bom? Quando eu participo da instalação, essa mesma RT, ela pode ser tanto de projeto quanto de execução também. Então, em uma única RT, eu coloco que eu sou o engenheiro responsável pela parte de projeto e pela parte de execução também. Tá bom? Agora, quando eu não vou participar da parte de instalação, então eu falo o seguinte, ó, essa RT ela é válida somente pela parte do projeto. Então eu sou responsável somente pelo projeto, tá bom? A parte de instalação, então aí no caso, caso vocês façam, né? Vocês façam essa parte da instalação, né? Vocês são instaladores, o intuito aqui é para passar para vocês aqui os processos. Então vocês falam, ó, quando vocês fizerem a homologação, esse projeto aqui, ó, então vocês já têm que falar, eu preciso que você também faça a RT de instalação, que você seja responsável pela RT de instalação também, que eu vou instalar, tá? Isso aí tem um custo, e esse custo vocês também embutem no projeto, tá bom? No orçamento que vocês fizerem para o cliente. Então, coloquei aqui, então, CREA de engenheiro, e o CRT aqui do técnico eletrotécnico, tá bom? O técnico eletrotécnico, uma observação também que eu gostaria de colocar para vocês aqui, é o seguinte, o CFT, né, que é o Conselho Federal, né, dos Técnicos Industriais, né, que é quem rege aqui a categoria dos técnicos eletrotécnicos aqui, eles têm, né, uma normativa aprovando, né, que o técnico eletrotécnico ele possa assinar projetos de até 75 kW-pico, tá bom? Só que algumas concessionárias, elas podem lá, né, dentro do caderno do Prodist, ele diz o seguinte, né, que a concessionária ela tem as suas regras próprias lá, dentro das regras do caderno, tá bom? Então, só para a gente deixar claro, eu tenho a ANEEL, que ela fez o caderno do Prodist, que vai reger todas as concessionárias que estão aqui embaixo. Então, dentro dessas concessionárias, elas falam, bom, dentro da regra desse caderno, eu posso colocar as minhas leis aqui. E algumas delas, elas não aceitam a assinatura do eletrotécnico, tá bom? Então, o que eu oriento vocês a fazer? Entra no site da concessionária, né? Pesquisem lá se elas aceitam a assinatura do eletrotécnico como assinante do projeto, tá? Caso não aceitem, aí vocês têm que partir para a assinatura de engenheiro mesmo, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos passar aqui para a próxima parte aqui. Então, quais são as etapas de uma homologação, tá bom? Estou olhando aqui direto para ver aqui como é que eu estou de tempo, tá? Então, as etapas da homologação, isso aqui eu peguei no site da Enel, tá bom? Então, ele fala o seguinte, ó, fazer a solicitação de acesso. O que é fazer a solicitação de acesso? A gente vai entrar no site da concessionária, no caso, o site da Enel, né? E aí, dentro do site dela lá, a gente vai fazer, né? Tem um cadastro, né, um cadastro lá da unidade consumidora, que é o cadastro do cliente. É importante a gente, no momento lá que ele falou, ó, eu aceito, então a gente vai fazer o seguinte, ou a gente faz em conjunto, né, com o cliente, ou o cliente fala, poxa, eu não tenho tempo, então é interessante vocês pedirem para nossa, me fugiu o nome agora. Vocês pedem para ele para poder fazer uma carta, né? Isso assinado em cartório, dando poderes para vocês atuarem aí junto à Enel, tá bom? Junto à concessionária, nesse processo de solicitação de acesso, né? Então ele vai assinar, vai dizer, ó, eu autorizo, né? Eu autorizo, no caso, o Alexandre, a fazer esse processo de solicitação de acesso aqui em meu nome, e aí vocês assinam, né? Reconhecem lá em cartório
esse documento vocês também vão enviar para a concessionária, que aí vocês vão estar falando em nome do cliente, tá bom? Então, perfeito. Vocês vão acessar o site, fazer a solicitação, a distribuidora ela vai emitir o parecer de acesso, dizendo positivo ou negativo lá, com esse parecer, que é o projeto, né? E eles vão, nós aqui temos o tempo para fazer a instalação, tá bom? Aí a gente vai solicitar a vistoria da concessionária, né? A distribuidora, que é a concessionária, vai fazer essa vistoria e vai entregar um relatório de vistoria, vai falar foi aprovado ou não foi aprovado, né? Se caso tiver alguma necessidade de regularizar algum aspecto lá que ela pontuou, a gente regulariza e nós vamos solicitar novamente a aprovação. Caso não tenha nenhuma ressalva aqui, a gente já passa direto aqui para aprovar o ponto de conexão aqui e efetivar, né, a ativação do nosso sistema lá, tá bom? Inclusive hoje, deixa eu aproveitar aqui para compartilhar aqui com vocês, tá? Deixa eu até sair aqui um pouquinho aqui, ó. Até sair um pouquinho aqui para falar aqui com vocês compartilhando. A gente estava compartilhando algumas experiências aqui hoje. Eu tive mais um projeto aqui aprovado, tá bom? Então, hoje eu fui lá, hoje eu fiz a ligação lá do disjuntor. Então, a Enel foi lá, trocou lá o nosso medidor por um bidirecional e eu fiz aqui a ligação, né, a ligação lá do nosso sistema e ele já começou a gerar lá e foi muito legal, um momento muito feliz, tá bom? Tanto para mim que instalei e fiz o projeto, quanto para o cliente, né? O cliente falou, poxa, então a partir de hoje já não vou pagar a conta de luz. Calma, jovem gafanhoto. Né? A partir de hoje você vai começar a gerar créditos, né? Que a gente fala aqui que a gente é uma compensação de créditos, né? Até fazendo uma pausa aqui, bater um papo com vocês, está meio maçante a aula hoje, é muito processinho. Então, assim, só para compartilhar com vocês, tá? Que é o seguinte, o nosso sistema aqui, vamos zerar a conta? Não vamos zerar a conta, né? A gente trabalha, né? O Brasil, ele adotou o sistema de compensação de créditos. Então, o sistema, a partir do momento que eu liguei ele hoje, né? Que eu dei o on lá, que eu levantei lá o disjuntor lá do nosso quadro AC lá para poder alimentar os nossos inversores ou microinversores para alimentar o nosso sistema com a energia da rede, ele começa a gerar, né? Gerar energia, né? Captar a luz do sol, converter isso em corrente contínua, nosso inversor faz a conversão em corrente alternada e eu injeto isso na rede lá e essa injeção ela vai gerar créditos para a gente. Então, a partir do próximo mês, a gente já vai ter lá aquele encontro de contas de quanto eu injetei, de quanto eu consumi, para a gente poder, né, ter a nossa redução de conta lá, beleza, gente? Então, só para fazer uma pausa aqui, para não ficar tão maçante, vamos ver aqui, ó, o Elias, ele está fazendo uma pergunta aqui, é o seguinte, falando aqui, a mudança de fase é grátis pela Enel de 110 para 220. Assim, você tem que fazer a solicitação para a Enel, tá? Isso aí não tem cobrança, né? Só que o que acontece? Quando a gente fala aqui a mudança de fase, eu preciso entender melhor a sua pergunta, tá? Porque é o seguinte, ó, o gerador da rua, né? Quando a gente entra na casa do cliente, né? O gerador ele vai fornecer uma tensão para a gente lá. Então, se ela vai ser monofásica, né? Bifásica ou trifásica, 110, 220 no caso de monofásica, né? Ou bifásica, né? E aí a gente vai ter o trifásico também lá, que ele pode ser 220, 127 ou 380, 220, tá? Então, eu não entendi muito bem aqui a sua pergunta. Você falou se é de monofásico para bifásico, né? Não, isso aí quem manda é o transformador da rua, tá bom? É o transformador da rua. Agora, se você quiser solicitar, e tem que solicitar direto para a concessionária, tá? Normalmente isso não é cobrado, tá bom? Mas aí vai de concessionária para concessionária. Tá bom? E aí, subindo aqui, o Everton me lembrou bem, eu estava tentando lembrar o que eu estava falando lá, que era uma procuração, né? Que ela vai me dar poderes ali naquele momento, né? Essa procuração ela é feita para quê?
ela vai me dar poderes para poder falar em nome do cliente lá junto à concessionária. Então, eu, Alexandre, estou falando em nome do meu cliente, José ou Maria lá, que eu estou solicitando um acesso de geração distribuída aqui, beleza? Obrigado aí, Everton, valeu. Tá bom? E aí ele falou aqui, ó, o Elias, só para finalizar, para a gente já voltar para a nossa apresentação, ele fala, em casa é tudo 110, o inversor é tudo 220. Não, tá, Elias? Elias, a gente tem inversor também monofásico 110, tá? Que é um inversor monofásico 127. Então, você tem que ligar na distribuidora lá e falar, ó, a tensão lá da minha rede, ela é monofásica 127, perfeito? E aí você vai utilizar um inversor monofásico 127 lá, para poder te atender, beleza? Então vamos voltar para lá para a nossa apresentação. Então vamos voltando aqui para a nossa apresentação. Então aqui quais são as fases, né? Eu até inverti aqui um pouco a ordem. Então aqui dentro da Enel lá, né? Ela vai falar, cara, ó, o primeiro documento que você vai fazer, que você precisa, é um formulário de solicitação de acesso para microgeração distribuída, tá bom? Então é importante que lá eu tenho lá com sistemas de potência igual ou inferior a 10 kWp, tá bom? E aí eu tenho também de potências igual ou superior a 10 kWp. Os formulários eles são diferentes, tá bom? Então eu peguei aqui um inferior, de igual ou inferior a 10 kWp, que no caso aqui dos nossos consumidores residenciais aqui, é a maioria deles, tá bom? Dependendo aí do tamanho da casa, tá bom? Então vamos falar de cada item aqui. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Então seria o código da unidade consumidora, tá? Antes de começar a fazer isso aqui, gente, eu vou dar uma dica de ouro para vocês aqui. Qual que é a dica de ouro, tá? Quando a gente entra no site da concessionária, eles têm um tempo lá para poder preencher, tá bom? Item. Todos esses itens aqui que a gente está vendo aqui nos formulários, tá bom? A concessionária, ela pede lá no site dela. Então, a gente vai entrar no site, vai fazer a solicitação lá, item a item, vai ter que preencher todos esses itens aqui, lá dentro do site, e depois vai ter a parte dos anexos. Né? Os anexos é o seguinte, esses formulários aqui, eles terão também que ser preenchidos e anexados. Lá tem um botão lá que a gente fala fazer, anexar arquivos. E aí a gente vai anexar cada item que eu falar aqui para vocês, a gente vai ter que anexar nesse processo de homologação, tá bom? Então, qual que é a dica de ouro? Vamos parar tudo aqui. A dica de ouro que eu dou para vocês é o seguinte, anotem todos esses itens que eles pedem aqui no formulário, tá bom? Que a funcionária pede. E anota ou no documento de Word, ou no documento no bloco de notas lá no seu computador, porque isso só vai copiar e colar, porque aí não vai dar tempo de, a gente fala que é um timeout da página, tá? O que acontece? Já aconteceu com vocês de estarem preenchendo lá um formulário, sei lá, ou um formulário de emprego, ou um formulário de alguma empresa lá, algum formulário na internet lá, aí você está lá preenchendo, deixa eu ver o que é isso aqui, é o número do meu título, putz, deixa eu procurar o título. E aí você coloca, número da RGA, pô, eu não lembro de cabeça. Você coloca. Quando você vai dar o enviar, ele fala, ó, o seu tempo expirou. Então, para que isso não aconteça, a dica de ouro, gente, dica de ouro, viu? Então, anota todos esses itens aqui num bloco de notas, tá bom? E aí você vai só copiando e colando lá no site da concessionária, porque isso aí não vai dar aquele tempo máximo, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, voltando, o que é o código da UC? Código da unidade consumidora, tá bom? Isso aqui, gente, é o número da instalação, tá? Número da instalação. Quando pergunta, o que é o código da UC? Poxa, eu não sei, eu estou olhando na minha conta aqui, eu não sei o que é o código da UC. É a mesma coisa do que o número da instalação do cliente, tá bom? Então, se você olhar na conta de luz lá que você pegou para fazer orçamento, vai ter lá, número da instalação, é esse código da UC. Qual que é a classe? Então, a classe vai ser residencial, comercial, rural, industrial, tá bom? Titular da unidade consumidora, é o nome do seu cliente. Rua, avenida, coloca lá o endereço, o número, o CEP, o bairro certinho, a cidade, o e-mail dele, tá bom? Outra dica aqui, é bom aqui que a gente está fazendo um passo a passo, que eu vou dar várias dicas para vocês, tá bom? Vamos falar do e-mail. Se você pegou uma procuração do seu cliente para fazer a homologação dele, o ideal é que você coloque o seu e-mail aqui, tá bom? Coloque o seu e-mail aqui, porque toda a comunicação da concessionária
com você, a partir do momento que você entrou na concessionária e você deu a entrada no processo, né? A partir da primeira aprovação, todo o processo, no caso da Enel aqui, ele é feito através de e-mail, tá bom? Então você entrou no site, colocou esses formulários, anexou tudo lá, caiu lá, eles fizeram uma primeira análise, as respostas elas são feitas através de e-mail. Então coloque o seu e-mail, fez a procuração do cliente lá, pô, seu cliente, vou colocar aqui, até muda lá no site da concessionária, coloca o e-mail de contato lá, coloca o teu, só não esquece de mudar depois no final do processo, tá bom? Porque aí toda a resposta vocês já vão receber diretamente no e-mail, tá bom? Telefone vale a mesma coisa. Outra dica de ouro aqui, coloquem o seu telefone, porque caso haja alguma dúvida lá do técnico que for analisar o projeto de homologação, ele vai ligar direto para você e não para o seu cliente, perfeito? Então fique sempre atento aí ao seu telefone. Então coloque aqui o telefone de vocês aqui no lugar do telefone do cliente, tá? Isso são dicas de ouro de quem já fez alguns processos aqui e tomou na cabeça aqui por conta tanto de e-mail quanto telefone. Mandou para o e-mail do cliente, ele não olhou a caixa de e-mail dele, a resposta veio, a dúvida chegou, ele não respondeu e o processo atrasou. Tá bom? Então, tempo é dinheiro, agora ainda mais agora que o relógio, o cuco, ele tá gritando aí, porque janeirão já tá aí, tá bom? Então, CPF é o CNPJ sempre do cliente, tá bom? Então, dados da unidade consumidora aqui, ó. A carga instalada, isso aqui é a carga da casa do cliente, tá bom? Então, isso aqui é importante. Não é a carga, não é a carga aqui do seu sistema de geração, é a carga instalada do imóvel aqui, tá bom? Então, é importante, que normalmente vão dar uns 10 kW, coloca até 10 aqui, tá bom? Mas o ideal aqui vocês tenham isso aqui, tenham uma média aqui, que isso aqui é feito através, depois eu posso até apresentar para vocês aqui, enfim, numa outra oportunidade, numa outra aula. Isso aqui é uma coisa mais técnica aqui de elétrica, que é a carga instalada, ela diz o quê? A soma de todas as cargas do cliente lá. Então, eu vou pegar todas as lâmpadas, eu vou pegar micro-ondas, chuveiro, quantos chuveiros tem, e aí vou aplicar lá o fator de potência, é uma coisa bem técnica isso aqui, mas enfim, vai dar uma média lá de 10 kW até 10 kW lá, vai estar dentro aqui, tá bom? Não pode generalizar, o interessante é que vocês façam esse levantamento. Isso aqui, o eletricista lá, ou o eletrotécnico lá, ele tem essa informação também, tá bom? Então, quem fizer o projeto lá, ele vai perguntar para vocês peçam uma ajuda, já que ele vai fazer o projeto, ele tem que fazer isso, tem que dar esse dado para vocês, tá bom? Atenção de atendimento, isso aqui é a pergunta do colega lá, então isso aqui atenção de atendimento, vocês vão pegar o multímetro lá, né? Conforme vocês aprenderam ou nas aulas técnicas aqui da plataforma ou na aula prática lá, e eu vou pegar e vou ligar o meu multímetro em tensão alternada, né? E vou ligar lá direto no padrão de entrada, né? Conhecido como relógio, vou ver qual que é a tensão que está dando entre fase e fase lá, né? No caso de bifásico, ou entre fase e neutro, no caso de um monofásico. Ou ainda, né? Entre fase e fase do meu trifásico lá, né? Para poder colocar a tensão de atendimento. Tipo de conexão, se é monofásica, bifásica ou trifásica, vocês colocam aqui também, tá bom? E aqui a gente vai para os dados de geração. Então, isso aqui eu estou falando aqui a respeito do sistema de geração, que é o nosso sistema fotovoltaico, tá bom? Então, aqui, sempre solar, tá bom? Então, desconsidera eólica, hidráulica, biomassa, cogeração qualificada, é sempre solar, tá bom, gente? Então, tranquilo até aqui, beleza? Então, só recapitulando, identificação da unidade consumidora, que é do seu cliente lá, dados da unidade consumidora, que também é do seu cliente, tá bom? É da casa. A gente só entra no sistema de geração mesmo a partir dos dados da geração, tá bom? E o que precisa lá? Ainda dentro desse formulário de acesso e solicitação, só cortei na metade aqui, a parte de baixo dele ele fala o seguinte, qual que é a documentação que precisa ser anexada? A RT do responsável técnico pelo projeto elétrico. Então, essa RT lembra, ou um técnico eletrotécnico, ou um engenheiro eletricista, tá bom? E aí ele fala o seguinte, item 2, diagrama unifilar, lembra da aula passada? Tá lá na plataforma, volta lá na plataforma, assiste lá que vocês já sabem ler, né, o diagrama unifilar, contemplando a geração, proteção. O que ele fala proteção? Né, a proteção é toda a parte lá de string box e quadra C, tá bom? Medição e memorial descritivo da instalação, tá bom? Importante isso aqui. Item 3, certificado de conformidade dos inversores, dica de ouro que eu vou dar para vocês hoje aqui também, tem mais para frente. Dados necessários para registro da central geradora,
Isso aqui é um formulário que vocês vão achar nesse site aqui, no site da ANEEL, tá bom? Fiz o printzinho dele lá para mostrar para vocês como preenche também, tá bom? É super simples. E o item 5, tá bom? Isso aqui, até o do 1 até o 5 é o que a gente precisa, tá bom? Então ele fala lista de unidades consumidoras. Eu trouxe um exemplo bom aqui, que esse sistema que a gente ligou hoje, ele fala justamente sobre as unidades consumidoras participantes do sistema de compensação, se houver. Por quê? O que é isso aqui, gente? Isso aqui é quando a gente coloca lá um autoconsumo remoto. O que é autoconsumo remoto, Ale? Só recapitulando, os tipos de sistema de compensação, entre eles a gente tem um autoconsumo remoto, que é onde eu gero a minha energia na minha casa e eu quero que, vamos supor, a minha mãe lá na casa dela, né, que ela também está na mesma cidade, ou numa cidade que é a mesma concessionária. Então, só para exemplificar, vamos supor, eu estou aqui, se eu quiser gerar aqui na minha casa, aqui em São Paulo, e a Enel, né, concessionária, a Enel eu tenho também no Rio, tenho em Goiás e tenho no Ceará. Então, qualquer um desses estados aqui, eu poderia fazer a compensação de créditos em qualquer um desses estados, desde que eu estivesse gerando um excedente aqui. Eu falava, ó, quero que 30% do meu excedente vá para a casa da minha mãe, no estado lá do Ceará, que também é Enel. Então, isso pode, viu, gente? Isso aí, expliquem para o cliente, dica de ouro também, para vocês explicarem para o cliente lá, tá bom? Isso aqui, ó, item 6 e 7, ele fala, cópia do instrumento jurídico comprova o compromisso e solidariedade entre os integrantes. Isso aqui é de cooperativa, tá? Que é geração compartilhada, que a gente chama, tá bom? Que vamos supor, eu tenho um condomínio, né, um condomínio de casas, e aí eu faço um contrato lá, e aí esse contrato é esse item de instrumento jurídico que ele está falando aqui. E o documento que comprova o reconhecimento pela ANEEL da cogeração qualificada, se houver. Que esse, a gente fala também que é esse de geração compartilhada, tá bom, gente? Então, o que é um RT? Eu trouxe aqui um modelo de RT para quem nunca viu, tá bom? Para quem não está familiarizado. Então, isso aqui é um modelo de RT, onde o título do profissional aqui, ele vai falar, ó, sou engenheiro eletricista, e aí eu registro, né, o número do meu CREA lá, a empresa contratada, o nome da empresa aqui, enfim. Os dados do contrato. Então, quem que é o contratante? Eu vou colocar os dados do meu cliente aqui, o endereço dele, cidade e tal, o valor do projeto, tá? Então, o valor do projeto, só do projeto aqui, então, a RT, nesse caso aqui, quando eu falo do projeto, então, o valor do projeto não vai ser o valor dos equipamentos mais o valor de tudo, não, é o valor somente aqui do projeto. Então, projeto de uma casa, hoje o engenheiro está cobrando 500, 800 reais, ou na Pietá lá, que o professor Henrique, ele comentou lá, né? Então, é o valor desse projeto que vai aqui na RT, tá bom? Então, celebrado em a data, vinculada à RT, se tiver alguma RT já vinculada, o valor aqui, que é esse valor hoje da RT, está no valor de R$ 88,00. O CRT, no caso do técnico eletrotécnico, se não estou enganado, acho que 65 ou 66 reais, se não estou enganado, tá bom? Então, diagrama unifilar, voltando, então aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, RT, a gente já viu, diagrama unifilar, a gente vai ver agora, quem que é o diagrama unifilar? É aquele da aula passada, tá bom? Então, aquele da aula passada que a gente viu, o que era. Então, aqui, esse diagrama unifilar aqui, que o engenheiro precisa assinar, o técnico eletrotécnico, tá bom? Então, tem a assinatura dele aqui, com o CFT, no caso desse Lenilson aqui, ó, ele é técnico eletrotécnico, e ele que assinou o projeto aqui, tá bom? Tá bem aqui embaixo, ó. Tá bom? Então, esse é o diagrama unifilar. O que mais que a gente precisa? Certificado de conformidade dos inversores. Isso aqui é importante. A gente tem aquele símbolozinho da ANEEL, do Inmetro, né? Aquele símbolo lá que tem um A, B, C, D. Só que, além daquilo, a gente precisa de um certificado, tá bom? Então, esse certificado do Inmetro, ele é importante porque não é só a foto daquela etiqueta, tá bom? Então, onde que eu encontro esse registro do Inmetro? Tem um site, né, registro.inmetro.gov.br/consulta, e esse barra, quando vocês colocarem aqui registro Inmetro, até aqui o BR, ele já vai abrir uma página. Na aba de consulta, lá você coloca a marca do inversor ou do módulo que você quer, ele vai dar esse registro. Vocês façam um print dessa página aqui e anexa lá na documentação, tá bom? Então, anexei. Então, além daquela fotozinha, né, que precisa ter o símbolo do Inmetro, né, quem participou da aula prática viu que tem o símbolo do Inmetro tanto no inversor,
quanto nos módulos fotovoltaicos, né? Tomar cuidado nessas compras no Mercado Livre, né? Shopee, porque às vezes as pessoas elas pegam, né, importam direto, então sem símbolo do Inmetro, sem registro do Inmetro, ele não é homologado, tá? Isso aí tem totalmente impeditivo e aí a concessionária não vai aprovar o projeto de vocês, tá? O que vem nesse registro? Então vai dizer aqui quem foi o responsável pela importação, né? A empresa responsável, né? O endereço da empresa, o e-mail, contato, sistema de avaliação da conformidade, então sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica. Então ele está dentro dessa categoria aqui, a portaria do Inmetro, que ele fala, o nome da família, que isso aqui foi de um microinversor, né, que a gente instalou nesse projeto aqui, então inversor monofásico, a potência de 2.000 watts, né, certificado não aplicável, que esse aqui já é o certificado, tá bom? E aí a data, ó, 15/10/2020, a habilitação, então deixa eu só ampliar aqui, ó, quer ver, ampliar, vamos ampliar aqui para vocês lerem aqui. Então ele fala aqui, ó, né, incluído a marca que é a DIE, o modelo que é um SAN 2000 G3, o S 2020, a descrição, inversor para sistema fotovoltaico conectado à rede. Perfeito, gente? Então isso aqui é um registro do Inmetro, isso aqui é importante, tá bom? Vamos ver aqui qual que é o próximo item. Dados necessários para o registro da central geradora, conforme é esse aqui, ó. É o formulário. Esse aqui, ó. Esse aqui é o dados de registro. Está dentro do site da ANEEL lá. O que ele pede lá? Ele pede o nome da empresa, tá bom? Então, o nome da empresa. Então, o nome da minha empresa. O nome da empresa é, enfim, SolarTech, responsável técnico. É o nome do engenheiro ou do técnico eletrotécnico. O número do documento, que é o número do CREA dele. Número do registro, tá bom? O número do documento de responsabilidade técnica é o número da ART aqui ou do CRT, tá bom? Número do registro responsável técnico, número do CREA ou do CRT do técnico, título profissional, engenheiro ou técnico eletrotécnico, telefone do engenheiro e do técnico e e-mail dele, tá bom? Que falando da unidade consumidora, nova ou ampliação, vocês vão colocar se é uma nova ou uma ampliação, titular, que é os dados do acessante lá, do nosso cliente, tá bom, gente? Titular dele, desculpa. Vamos lá, mais uma vez. Número da instalação, que é o número da unidade consumidora, tá bom? A classe, se é residencial industrial, grupo, então o grupo B, né, que é residencial, enfim, industrial, lá a gente tem os outros grupos, grupo A, B ou C. É o disjuntor, então é a potência do disjuntor da entrada lá, tá bom? Então aqui no projeto meu aqui foi de 63 amperes. Tensão de conexão, no caso 220. Então 220 lá, 220 é bifásico, né? Então, CNPJ ou CPF do meu cliente, endereço, CEP, município, e aí aqui falando da unidade geradora, tá bom? Quantidade de módulos, nesse projeto, foram 8 módulos. Fabricante, então foi OSDA, no caso, tá bom? Que é a marca do fabricante. Modelo, então foi um OSDA MV36H, que foi o módulo do meu projeto. Área dos arranjos, no meu caso, foram 28 metros. Quantidade de inversores, eu tive 2 inversores, foram 2 microinversores nesse caso, tá bom? E a fabricante do inversor, que foi DIE, foi tudo que eu vou preencher aqui, tá bom, gente? Vamos lá para o próximo item, então. Então, se o item 1 já foi, 2, que é o diagrama, 3, certificado, 4, dados necessários. Lista de unidades consumidoras. Então, vamos lá. Esse caso foi um caso bem específico, tá? É um formuláriozinho que tem também na concessionária, tá? Que ele fala o quê? É um formulário para cadastro de UC participantes do sistema de compensação. O que é isso, Ale? Então, é um formulário para cadastro de unidades consumidoras. É aquele que eu te falei que é quando eu gero em uma casa e eu quero fazer a compensação desses créditos em uma outra unidade. Lembrando, tá bom? Lembrando que tem sempre que ser no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ, tá? Então, autoconsumo remoto é sempre mesmo CPF ou CNPJ. Então, o que eu fiz aqui? O que eu coloquei? Até apaguei aqui os dados para proteger lá o cliente, tá bom? Unidade consumidora. Então, esse aqui é o código, né, o número da instalação, o nome do titular, que é o nome do seu cliente, o CPF dele, ou CNPJ, e o endereço. E aqui ele fala qual que é o percentual. Eu falei o seguinte, ó, nessa unidade consumidora, que é o número dessa instalação aqui, eu quero que fique somente 30%. Por quê? Porque eu sei
que eles ficam o dia inteiro em casa. Então, está gerando, já está consumindo. Quando sobrou o pouquinho que vai utilizar à noite, 30%. 70% do que injetei na minha rede, eu quero que vá para a minha segunda unidade consumidora, tá bom? Então, eu fiz essa análise também de consumo. É uma dica de ouro para quê? Porque qual a análise que eu fiz? Eu falei, bom, se eu estou instalando o meu sistema nessa unidade aqui, entendeu? Se eu estou instalando ela aqui, ela já está gerando, então já está consumindo, o que sobrar, ele já utilizou a parte que precisa. Então, eu deixei aqui somente 30% para ele e coloquei 70% para outra, entendeu? Porque eu já utilizei minha maioria, deixo um pouquinho aqui só para uma TV, uma lâmpada, alguma coisa à noite, e os 70% que seria para realmente reduzir. Essa dica aqui, ó, vocês não vão achar em aulinha online da internet nem nada, é importante, né? Então, como não tinha na plataforma também a respeito de sistema de compensação, eu procurei colocar aqui, tá bom? Que foi o que eu passei lá no meu processo, tá bom? Memorial descritivo do sistema fotovoltaico, tá? Isso aqui, se vocês forem ver, ele não está descrito aqui, mas é o principal documento, tá bom? Então aqui essa aula de hoje é só sobre dicas de ouro do dia a dia da homologação, tá bom? Então ele não está dizendo aqui que precisa, tá bom? Mas ele é o principal documento, tá? Como que funciona esse documento aqui, memorial descritivo? É um memorial, isso aqui, ele é um documento em Word que você depois vai converter ele para PDF para enviar, que ele fala sobre tudo do projeto. Então aqui eu vou ter um relatório fotográfico, eu vou ter o memorial de cálculo, como que eu cheguei nas potências, eu vou ter um resumo do projeto, então coloquei aqui, só um exemplo. Projeto, sistema de geração distribuída, composta por 8 módulos fotovoltaicos, 2 microinversores, né? Então, 8 módulos fotovoltaicos de 550 watt-pico cada, né? Mais 2 microinversores de 2.000 watts-pico cada um, para suprir o consumo de 2 unidades consumidoras na rua tal, endereço tal, tal, tal. Então, você conta uma história. Aqui você vai contar a história certinho nesse memorial descritivo, tá bom? Vai colocar relatórios fotográficos. Eu posso até pedir aqui depois para subir aqui um modelo desse memorial descritivo aqui para vocês terem, porque como é um documento extenso, é interessante que vocês tenham um modelo. Vou até pedir aqui pro pessoal da técnica aqui fazer esse upload aqui para a plataforma para que vocês possam baixar esse modelo de memorial descritivo, tá bom? Isso é super importante. Preenche com as informações lá do sistema e aí anexam também, tá bom? E aqui, ó, outra dica de ouro aqui, como que eu mando aqui, tá? Então eu fiz um checklist, tá? Esse é um checklist meu. Isso aqui é o que eu uso. Então eu procuro renomear. Então o que ele pediu lá? Tá lá, ó. Memorial descritivo do sistema de microgeração. Então esse memorial descritivo é um documento que eu faço o resumo de tudo do projeto, tá bom? Onde vai ser, como vai ser, latitude, longitude, endereço, tal, 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 tal. Eu coloquei tudo naquele bloco de notas, lembra? Aí coloquei lá. Então aí eu falo, ó, para deixar aqui tudo numa ordem, que é para quê? Para quem analisar, falar, poxa, ó, tá tudo na ordem. Então, eu tenho o memorial descritivo, deixa eu ler, beleza. Formulário de solicitação de acesso para microgeração distribuída com potência igual ou inferior a 10. É aquele primeiro formulário que a gente viu, beleza? Anexo 1, diagrama unifilar, perfeito, está na ordem. Anexo 2, certificado de registro do microinversor, perfeito, vocês já viram o que é. Certificado de registro do módulo, está lá também, coloquei. Anexo 4, anotação de responsabilidade técnica, perfeito. Eu fiz essa ordem aqui para facilitar para quem está lendo. Então, se eu tenho o diagrama do projeto, eu tenho certificado micro, certificado módulo, eu tenho aqui a anotação de responsabilidade técnica, que é RT, manual do usuário do módulo solar. Então, poxa, precisa do manual? Quanto mais informações vocês colocarem lá na plataforma, melhor para quem vai analisar. Se eles quiserem procurar alguma pelinhosa, fala, meu, tá lá. Então, anexo 6, manual do usuário do microinversor. Então, tem o módulo do micro, registro do micro, do módulo, né? Que mais, filho? O dados da unidade acessante, né? Que é aquele formulário lá que está tanto na concessionária, preenchido lá bonitinho. Formulário da ANEEL, tem o endereço lá na apresentação também. Perfeito. Documento do cliente, é pedido também. Então, peguei a CNH do cliente, coloquei.
contrato de prestação de serviços, tá? Então, o que acontece? A Enel aqui, ela pede que haja um contrato de prestação de serviços firmado entre você, que é o instalador, ou o engenheiro, enfim, e o seu cliente. Então, ou você pode pegar um modelo da internet, né? Ou como o professor Tiago até orienta, né? E eu oriento também, fala, cara, no começo eu vou fazer com esse modelinho da internet, mas a primeira instalação que fizer, eu vou pagar um advogado, só para eles já estão cientes disso, enfim. Ele vai falar, cara, o que eu preciso colocar no contrato de prestação, porque é uma segurança, que seja uma segurança para mim e para o meu cliente, tá bom? Então, esse contrato é interessante que tenha também, tá? No caso da Enel, ela pede, se não tiver, ela reprova. Então, formulário para cadastro de unidades consumidoras participantes. No meu caso, esse tinha, porque eram 2 unidades, tá bom? Eu fiz um autoconsumo remoto. E aqui eu coloquei uma coisa a mais, porque pediram no outro projeto, mas não estava lá, então não custa nada. Área ocupada pelos módulos fotovoltaicos. O que é isso? Se vocês pegarem aqui, ó, eu até deixei aqui para vocês verem, se vocês pegarem aqui, ó, no diagrama unifilar, eu tinha a área ocupada pelos módulos, né? Que eu tinha 28 metros quadrados. No próprio site lá do distribuidor, eu ia falar qual a área ocupada pelos módulos, ó, 28 metros quadrados, né? Aqui eu posso pegar aqui também onde estão a representação dos módulos aqui. 28 metros quadrados. Então, o que eu fiz, ó? Eu só recortei essa parte do projeto que estava dos módulos, coloquei área dos módulos, 28 metros quadrados, tá bom? Ele pediu um outro projeto, então eu coloquei a mais aqui. Formulário da ANEEL, isso aqui foi só só o Excel aqui desse mesmo formulário aqui, né? E o diagrama da disposição dos geradores, tá? Microinversores. Dica de ouro também, tá? Por que a gente fala que quanto mais informação, melhor? Eu tenho aqui, ó, né, no meu diagrama unifilar aqui, eu tenho que aqui eu só tenho um inversor. Nesse caso aqui, ó, eu tenho microinversor, né, que eu tenho um microinversor nessa ponta e tem outro aqui. Então, o que ele pediu? Ele falou, cara, onde que vão ficar os inversores? Então, nesse caso aqui, vai ficar embaixo, lá na planta da casa, lá você coloca, né, uma planta baixa da casa, coloca lá se tiver, ou não, faz só um croquis, enfim, da casa, e fala, ó, vai ficar aqui no piso térreo, tal, a tantos metros do medidor. A mesma coisa aqui, ó. Os microinversores eles estão lá no telhado, né, embaixo dos módulos, a 15 metros do quadro de medição, né, do meu padrão de entrada. Então, isso é importante. Eu estou compartilhando com vocês aqui tudo de dificuldade que eu já tive para poder ter um projeto aprovado, tá bom? Então, se vocês forem retornar aqui, ó, tá bom? O que precisa aqui, ó? Ela falou, não, você coloca RT, diagrama unifilar, certificado de conformidade, os dados necessários, que é um formulário da ANEEL, e a lista aqui. Perfeito, acabou, só isso. Isso aqui é só se é outro processo, né, que é geração compartilhada. Então, você tendo esses 4 itens aqui, seu projeto vai ser aprovado, né? Só que não, tá? Então, assim, ó, eu coloquei mais um memorial descritivo, então, formulário que está lá, os dados da unidade acessante, né, o contrato de prestação, diagrama unifilar, então tem todos esses itens aqui. Eu fiz questão de fazer um print aqui, a maneira como eu renomeei para deixar organizado, então se vocês olharem aqui, tem um que é o memorial, aí letra A, beleza, é anexo 1 até o 6, letra B, o que é, C, D, E, F, G. Perfeito, isso aqui é um checklist, que é uma coisa minha, que eu até deixei e fiz o print aqui, para saber se eu já mandei cada um desses itens aqui, tá bom? E aí é isso, o sol é o limite. Deixa eu voltar aqui para vocês. Sei que foi um tanto quanto cansativa aqui, um pouquinho a aula, né? Mas são etapas importantes do processo que eu gostaria que vocês tentassem, sabe? Poxa, eu não sei quem de vocês aqui que vai querer colocar um sistema fotovoltaico em casa, né? Enfim, não sei quem que pode colocar, quem que quer colocar. Poxa, eu não sei como funciona o processo. Então, o intuito dessa aula aqui foi justamente aqui saber quais são as etapas que eu preciso passar, quais os documentos que eu preciso preencher, né? Qual o site que eu tenho que entrar. Então, assim, fazendo um breve resumo aqui, poxa, li lá o caderno 3 lá do Prodist, lá eu sei que ali estão todas as regras que eu preciso. Poxa, vai ser a Enel? Entrei no site da Enel, entrei no Google Enel geração distribuída ou Coelba geração distribuída, Coelce, do Ceará, Celesc, Santa Catarina,
enfim, entrei no site lá, coloquei CEMIG, geração distribuída. Ele vai abrir a primeira página lá, no site da concessionária, e todas as normas e regras que eu preciso, tá? A maioria das concessionárias, elas têm um caderno lá que elas falam todas as etapas que precisam ser feitas, os parâmetros, o fator de tensão, né? Então, assim, um exemplo, eu peguei nesse projeto, eu tinha um transformador que ele era aquele delta, tá? Que tem aquela fase louca, não sei se vocês vão lembrar, quem já participou da aula prática, sabe, né? Foi comentado lá na aula prática que a gente tem o transformador estrela e a gente tem um transformador delta, que ele tem um quarto fio, que é fase louca, quarto fio, ou fase dobrada, como é conhecido. E daí, o que acontece? A Enel, ela fala, quando for um transformador delta, a faixa de tensão para ser colocada no formulário tem que ser essa. Ela colocou lá, tem que ser de 192 até 264. Tá bom? Então foge daquela regra dos 10% a mais da tensão de fase e 20% a menos, tá bom? Então, assim, só alguns exemplos. Então, compartilhei bastante aqui do dia a dia do que é ter um projeto aprovado, tá? Ter uma homologação aprovada. Então, beleza, entrei no site da concessionária, vi as regras que ela quer, beleza, já tinha a conta do meu cliente, tenho o documento, peço uma procuração, peço para ele, se for você mesmo pode entrar lá e fazer a solicitação via site, anexa os documentos, né, preenche todos os formulários, anexa eles e dá lá solicitar solicitação de acesso de geração distribuída. E aguarda as próximas etapas lá até você ter aprovação. Teve aprovação, beleza, façam a instalação. Eu oriento. O que acontece muito no mercado, tá bom? A partir do momento que entrei com o processo de homologação lá, eu já compro equipamento, chegou o equipamento, eu já instalo, e aí, nesse meio tempo, chega a homologação. Isso 90% das pessoas, elas trabalham assim, tá bom? Só que a gente corre um risco. Se eu não tive aprovação lá e eu fizer a instalação, e eu tiver uma fiscalização da concessionária, o meu cliente pode ser multado, tá bom? Então, o processo é esse. Fiz a homologação, tive aprovação para instalação. Eu instalo meu equipamento, instalei, concessionária, vem fazer a vistoria. A vistoria agora, no caso da Enel, está sendo feita por videoconferência, tá bom? Ou você faz um relatório fotográfico lá de padrão de entrada do seu sistema e manda para eles. No site tem como funciona. E aí eles aprovando, aí você faz a solicitação da troca do medidor para a bilha direcional. Passou por essas etapas, você pode subir o seu disjuntor lá do seu sistema e tá feito, vamos ganhar dinheiro. Né? Seu cliente vai economizar e ganhar dinheiro, tá bom? Agora vamos responder algumas perguntas aqui, ó. O Orlando Alves aqui, ó, ele está perguntando o seguinte, ó. A Pietá, ela faz todo o trabalho burocrático? Sim, Orlando, ela faz todo o trabalho burocrático, tá? Então, assim, ela vai pedir todos esses dados que eu falei para você aqui do sistema de homologação, a Pietá ela vai pedir para você. Então, qual o endereço, latitude, longitude, qual que é a altura do telhado, qual que é a potência do sistema, qual que é o equipamento que você vai utilizar, ele vai pedir todos esses documentos. Então, assim, quando ela faz todo o trabalho burocrático, ela faz o trabalho burocrático, porém, você precisa dar todos os insumos, né? Que são todas as informações para ele poder trabalhar. Você imagina que é o seguinte: ele não sabe quem é seu cliente, não sabe onde ele fica, e ele está dependendo das informações que você precisa para poder preencher aqueles formulários, entendeu? Então, assim, quando eu falo, é importante vocês pelo menos tentarem fazer, que é isso, para vocês verem a dificuldade que é, e às vezes as pessoas falam, poxa, é caro, né? 500, 800 reais, 1.000, dependendo do tamanho do projeto, para fazer esse processo. Só que é um processo trabalhoso, tá bom? Então, assim, eu aconselho que vocês tentem fazer, né? Se caso forem colocar na sua casa ou no sistema de um conhecido, né? Mas, assim, tem que ter todas essas informações na mão. Eu procurei dar tudo mastigado para vocês aqui. Aquele print que eu fiz dos meus anexos lá, procurem todas as informações daqueles formulários para vocês mandarem lá para a Pietá, tá bom? Já vai adiantar bastante o processo, tudo bem? Então, vamos lá aqui, mais aqui. Aqui, ó, o Josimar está perguntando, ó, quantos por cento dá para alocar em cima da homologação? Então, Josimar, é o seguinte, assim, ó, homologação, tá? Homologação é
é um processo que você tem que fazer o acompanhamento. Então, a homologação, ela se dá em duas partes. A gente tem a parte do projeto, que a gente precisa daquela assinatura ou do engenheiro ou do técnico eletrotécnico, perfeito. E aí, o restante é acompanhamento. Então, se você for pagar para alguém fazer, você vai incluir isso no orçamento do seu cliente. Se você mesmo for fazer, a assinatura do projeto, caso você não seja um eletrotécnico ou um engenheiro, você precisa fazer também. E a parte da homologação, que é eu entrar no site da concessionária, fazer todo o processo, fazer o anexo dos documentos e acompanhar toda etapa por e-mail ou através do portal da concessionária, isso é um processo que não tem custo, tá? Nenhuma concessionária hoje ela está cobrando para fazer homologação. Então, assim, vamos supor, poxa, o projeto custou R$ 500 e a homologação custa, sei lá, em média aí 300, R$ 400, 250, depende do tamanho do projeto. Você fala, não, ó, eu vou fazer a homologação, daí eu pago para alguém assinar o projeto e todo o restante do processo eu faço e eu pego esse dinheiro e eu vou receber esse dinheiro, entendeu? Então é isso, Josimar. Não sei se ficou claro para você, tá bom? Joab, ó, como você entra na plataforma para acessar os conteúdos, aí eu vou pedir até para você entrar em contato com a secretaria, tá bom? A secretaria lá, que tem um telefone aqui, daqui a pouco a gente coloca na tela aqui, porque ele vai dar tanto o seu acesso lá, como que você faz para acessar, tá bom? Mas assim, chama Nutror, a plataforma lá, e aí através do seu login e senha você vai ter o acesso lá para poder, enfim, analisar e estudar todo o seu conteúdo lá da plataforma, tá bom? Todos os conteúdos lá. Tem mais de 300 horas de aula lá, enfim, tudo separadinho por conteúdo, tá bom? E aí daqui a pouco eu peço o pessoal colocar aqui o telefone da secretaria aqui na tela, tá bom? E aí vamos para a última aqui agora do dia, para não estender aqui, para não tomar demais o tempo de vocês, o Claudinei. O Claudinei está dizendo o seguinte, ó, eu tenho um cliente com a demanda alta, mas o professor me falou para procurar uma empresa que faça esse serviço. É isso mesmo? Então vamos lá, Claudinei. A demanda alta, quando a gente fala aqui, então é um cliente que ele tem um consumo muito alto aí, pelo que eu estou entendendo. Então, se for, sei lá, imagina assim, ó, vamos imaginar um Carrefour, tá? Não vou nem dizer um Carrefour que é um cara grande, mas vamos pegar um mercado aí, sei lá, vamos falar o Carrefour mesmo, sei lá, quanto um Carrefour paga de conta por mês? Ele paga, sei lá, 500 mil por mês de energia elétrica, 600 mil, 700, 1 milhão, dependendo do tamanho do supermercado, entendeu? O que o professor ele comentou contigo é o seguinte: se a gente está começando agora, entendeu? Se a gente está começando agora, o ideal é que a gente pegue sistemas menores, entendeu? Então vamos começar no residencial, por quê? Eu acabei de explicar para vocês aqui cada etapa do processo, tá bom? Então, assim, se essa é uma etapa do processo já depois do cliente aceitar, você imagina com um cliente grande que ele pague aí, sei lá, meio milhão de conta, quantas reuniões você vai ter que fazer, né, com ele? Você vai participar de reuniões com o corpo técnico da empresa, né, que provavelmente ele vai ter um eletrotécnico residente lá ou um engenheiro responsável por toda a instalação elétrica dele, e você vai ter que fazer reuniões técnicas lá junto com ele, tá bom? Eu estou te falando por uma vivência que eu tive numa empresa grande. Então, assim, eu cuidava de uma parte técnica, então tem as reuniões comerciais que vão falar de dinheiro, quanto que vai custar o projeto, qual vai ser o tempo de retorno do projeto, né? Quanto que vai ser meu retorno por ano, né? Em quanto tempo o projeto vai se pagar, né? Enfim, essas são reuniões comerciais. Uma reunião técnica, a instalação do meu sistema, isso vai influenciar no meu fator de potência, eu vou injetar potência reativa na rede, eu vou correr o risco de ter influência no meu sistema de motores elétricos que são trifásicos. Então, assim, essas discussões técnicas, elas vão ser técnicas no nível baixo, que eu digo assim, de escovar bit. Então, os caras, eles vão querer saber sabe, o pelo do ovo, por que tem que ser, por que não tem que ser, entendeu? Então, assim, quando ele fala para vocês terceirizarem para mandar para uma empresa grande, entendeu? E vocês pedirem a oportunidade de acompanhar uma instalação dessa, de acompanhar como está sendo feito todo o processo, é sobre isso, entendeu? Agora, se você se acha
se acha não, se você entende que você tem a capacidade para fazer essas discussões técnicas, para acompanhar todo o processo, cara, vai para cima e vai ganhar dinheiro. Porque, assim, as coisas, elas são diretamente proporcionais. Se eu vou fazer uma instalação de uma casa, né, de uma residência que o sistema custa 30 mil reais, beleza, ali eu vou lucrar ali, vamos falar de 20% ali, 6 mil reais, né, se eu fizer a instalação, projeto, perfeito. Se eu estou fazendo um projeto de 1 milhão de reais, entendeu? Aí, os mesmos 20% serão 200 mil reais, entendeu? As coisas são proporcionais. Então, assim, se você entende que tem a capacidade, cara, cai para cima, enfim, tem todo o suporte aí da escola, mas eu acredito que um sistema aí acima de, poxa, 50 kW-pico aí, 60, 100 kW-pico, cara, é interessante que você acompanhe isso, né, no paralelo, tudo bem? Espero que tenha ficado claro, tá? Então, é isso, gente. Assim, ó, a Claudinha está falando que a conta é de 30 mil reais por mês. Tem que fazer a conta, né? Tem que fazer o cálculo lá do projeto, tá bom? Fazer o cálculo do projeto lá para ver quantos quilowatt-pico vai ser, né? Quantos quilowatt-pico serão lá para poder fazer, ó, cara, ó, vale a pena, não vale? Eu tenho entendimento para poder fazer o projeto e acompanhar ou não, tá bom? Eu falei que ia ser a última, mas, ó, o Emerson ele está perguntando o seguinte, ó, é a última do dia agora, hein, gente? Ó, já são 7h18 já, eu não quero estender muito, tá bom? O Emerson ele está pedindo o seguinte, para explicar um pouco sobre a taxação, né? Que vai ser sobre o fio B, como que será? O Emerson, o Henrique ele fez uma aula resumo, tá bom? Ele fez uma aula resumo lá na plataforma, tá bom? Que ele explica, ele faz um resumão sobre a lei, tá? Mas, enfim, a Lei 14.300, e quando ele fala de fio B, que é a TUSD, né, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição. Então, é sobre isso, tá? Já tem uma aula na plataforma, se você entrar lá e dar uma pesquisadinha lá, ele fala um pouquinho sobre o resumo da aula. Agora, se vocês precisarem também, como já está bem próximo, a gente pode revisitar essa aula, fazer uma nova live aqui, para que vocês, enfim, façam mais perguntas a respeito do que é, tudo bem? Mas a gente já tem uma aula lá na plataforma, beleza, gente? Mas é isso, ó, já passei 20 minutos aqui, então já deu 1h20 de aula. Eu quero agradecer aí a oportunidade mais uma vez aqui de estar com vocês, de poder compartilhar um pouquinho aqui do meu conhecimento com vocês também. Espero que tenha ajudado ao menos um de vocês aqui a esclarecer as ideias aqui, enfim, de como funciona um processo de homologação. Tá bom? Até também para esclarecer quando a gente fala, poxa, mas os caras cobram, sei lá, 500, 600 reais, assim, ver que assim o processo ele é um pouquinho trabalhoso, ele não é difícil, mas ele é trabalhoso, tá bom? E requer uma certa atenção, enfim. E quando a gente fala de cliente lá, a gente sabe como é que é, eles têm pressa, estou pagando, eu quero rápido, tá bom? Mas é isso, gente. Agradeço a oportunidade, obrigado por todos aí com vocês que né, reservaram um tempinho aí para poder ouvir a gente e aprender um pouquinho aqui, tá bom? Então é isso, gente. Valeu aí, até a próxima.